Boa noite, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre o eu. O que significa falar sobre o eu? É uma pergunta que eu imagino que vocês já se fizeram, né? Quem sou eu? Mas quando a gente pergunta quem sou eu, né, existe uma ideia de que haveria um eu ali para ser definido, um eu ali para ser conhecido, né? Quantas pessoas não colocam, inclusive, como um motivo para procurar a terapia, a busca por compreender melhor o eu, por conhecer melhor o eu. Eu quero entender melhor como eu sou, eu quero saber mais como eu sou, né? E aí vem a psicanálise com uma compreensão sobre o eu, que é a que a gente vai discutir na nossa aula de hoje. Como é o eu para psicanálise? Quando eu estou escutando alguém na clínica contando, eu sou assim, eu faço assim, eu vivo assim, meu jeito é assim, como é para a gente escutar esse eu? E como é para a gente também interrogar esse eu? Que questões que emergem na escuta sobre o eu. Então, este é o tema da nossa aula de hoje, em que nós falaremos sobre o eu, ok? Então, para a gente pensar no eu, a gente pode pensar que até o fato de eu começar uma frase dizendo eu tem a ver com uma sensação de ser eu mesma. Eu me sinto eu mesma. Quando eu digo eu me refiro a algo que eu sinto na minha experiência como eu. E o que significa nos sentirmos nós mesmos? Um primeiro elemento é a sensação de permanecer estável, para além dos incessantes deslocamentos no espaço, né? Eu posso estar aqui em casa, eu posso estar na casa de alguém da minha família, eu posso estar num espaço com pessoas que eu não conheço, eu posso estar num espaço profissional, mas eu posso ir para vários lugares diferentes. Nesses lugares diferentes existe um eu, que é quem está ali, né? Então, eu vou mudando de lugar, eu vou mudando de função, eu vou mudando de relação, eu vou mudando, mas existe um eu. Então, o eu, ele dá para a gente essa ideia de estabilidade, né? Há algo ali que fica estável. As coisas podem mudar bastante de um lugar para o outro, de uma situação para outra, mas tem o eu, que é o eu estável. A sensação de permanecer o mesmo para além das mudanças no tempo, né? Se a gente for pensar o início de 2020 e agora que nós estamos no final, né, chegando ao final, quanta coisa aconteceu, né? A gente pode pensar em tudo que era diferente do começo do ano para cá. Quantas coisas nos surpreenderam, quantas coisas saíram do que nós planejamos, quantas coisas nós nos adaptamos. Mas quando eu digo eu, e me refiro ao eu do início de 2020, eu no começo do ano, né, eu tô vendo uma continuidade, uma permanência. Eu dei esse exemplo no início de 2020, mas pode ser também há 5 anos atrás. Pode ser também há 15 anos atrás. Pode ser que eu conte uma história para vocês de quando eu era bebê. Então, imagina quantas coisas mudaram desde que eu era bebê. Ou quantas coisas mudaram desde que eu era adolescente. Ou quantas coisas mudaram desde que eu entrei no curso de psicologia. Mas as coisas mudam e eu conto sobre o eu que viveu no tempo. Então, vocês percebem que o eu nos dá esse fio condutor de estabilidade, o eu nos dá esse fio condutor de permanência. A sensação de permanecer consistente, para além das inumeráveis trocas com o outro e o ambiente. Né? Quando a gente está em meio às outras pessoas, quando a gente está em meio ao mundo, o que acontece?
Nós afetamos e somos afetados, né? Existe todo um circuito de afetos na forma como nós vivemos. E por mais que esses afetos mexam com a gente, tem dia que a gente está mais alegre, tem dia que a gente está mais triste, tem dia que a gente está mais preocupado, tem dia que a gente está mais tranquilo, tem dia que a gente está mais perturbado, angustiado, tem dia que a gente está mais leve. Ainda assim, o eu tá lá, eu falo, eu senti, eu me perturbei, eu me preocupei, eu me acalmei. Existe, então, uma consistência. Então, quando a gente se refere ao eu, a gente se refere a uma certa permanência, a uma certa continuidade, a uma certa consistência. A ideia do eu é que eu não sou a mesma de 5 minutos para cá. E apesar disso, eu sou a mesma há anos. Eu me refiro a mim mesma desde que eu nasci. Eu falo do meu nascimento, quando eu nasço. Então, imagina quanta coisa não aconteceu e eu me refiro a esse mesmo eu. E aí, se existe essa sensação, essa experiência de consistência, de continuidade, de permanência. Olha só, eu coloquei uma foto minha quando eu era pequenininha, né? E existe aí essa continuidade, né? Que tá a Marcela criança com uma piscina, que é algo que até hoje eu amo, né? E aí, o que me faz olhar para essa foto e dizer sou eu? O que vocês acham? O que me faz olhar para essa foto e dizer sou eu? Não poderia ser uma foto qualquer que eu peguei na internet, né? Não poderia ser uma foto que estava lá no álbum da minha família e eu confundia uma priminha minha. Porque, na verdade, eu não me lembro desse dia da piscina. Eu não tenho memória de quando eu era pequenininha na piscina, né? Mas minha família falou, olha, essa é você. Olha você, pequenininha. E aí eu falei, olha, eu, né? E eu olho para essa foto e eu me vejo nela. Embora tenha passado tanto tempo, embora eu mesma não me lembre, embora seja outra pessoa que me mostra essa foto e diz, olha, é você. E aí eu vou lá e digo, eu, né? Eu, olha como eu também tem a ver com a história que nos contam. O eu também tem a ver do que as pessoas falam sobre nós. O eu também tem a ver com como outras pessoas olham para nós e lembram da gente. Então, quando eu penso em quem sou eu, né, existem diferentes dimensões. Uma delas é como nós nos representamos, as representações do eu. Nas representações do eu estão as histórias que nós contamos sobre nós, as características que nós atribuímos à nossa personalidade, os gostos, interesses e preferências que relatamos. Então, quando eu falo desse eu, né, eu falo desse conjunto de atributos, de elementos que eu uso para falar de mim. Mas o eu está no que a gente representa e o eu também está em como a gente se representa, né? O eu está em como nós vivemos em meio às pessoas, em meio às situações. E muito disso do eu, a gente não tem muito controle, a gente às vezes nem percebe acontecendo, né? Como que eu me comunico, como que eu me movo, como são os gestos, as posturas, as expressões faciais, os olhares, os sorrisos, os tons de voz. Então, são elementos que transmitem muito de nós, embora raramente dependam de nossa escolha e de nosso controle consciente. Né? Vocês se lembram da aula do Tom, do professor Tom, sobre as resistências? Que ele diz como sempre quando a gente diz mais do que a gente esperava dizer. Né? E quando eu digo sobre quem sou eu, existe essa dimensão que eu tenho consciência, que eu conto, que eu narro, mas existe também uma dimensão que me escapa, que me ultrapassa, né? Porque muito de mim são as outras pessoas que veem, as outras pessoas que ouvem, as outras pessoas que sentem. Afinal de contas, o eu também está nessas trocas. Pensar no eu, então, é pensar nesse sentimento de existir,
esse sentimento de ser você. Cada um tem o seu sentimento de ser eu. E aí se perguntar como que cada pessoa percebe a si mesma? Como cada pessoa percebe o próprio eu? Não existe um eu puro. O eu, ele resulta sempre da interpretação pessoal e afetiva do que nós sentimos, do que vemos, do que vivemos. Então, existe muito uma ideia de que se a pessoa for para a terapia, na terapia vai se revelar o verdadeiro eu. Vai se descobrir quem o eu é de verdade. Vai ter uma essência lá do eu. E, na verdade, a psicanálise, ela não está atrás desse núcleo, dessa essência, mas sim das camadas e camadas e camadas que se formam e nos tornam quem nós somos. E que camadas e camadas e camadas que se formam e nos tornam quem nós somos são essas? São as nossas relações significativas, são as nossas experiências que deixam marcas, elas que vão nos tornando quem somos. Há um psicanalista, a gente vai comentar bastante sobre ele na aula de hoje, que é o Jacques Lacan, que ele chega a dizer que o eu é como uma cebola, né? Porque se você vai descascando a cebola, parece que você vai chegar lá no centro da cebola, no núcleo da cebola. Mas não tem um centro, não tem um núcleo. A cebola são as suas camadas. E o Lacan diz que o eu também é assim. Não tem um centro do eu, um núcleo do eu, um verdadeiro eu. O que existe são as camadas e camadas e camadas. E então a psicanálise não é uma escuta da identidade, que seria isso que nos define, né? A identidade vem de idêntico. Então a psicanálise ela não vem do ser idêntico. A psicanálise é uma escuta das identificações, que é como ao longo da nossa vida nós nos relacionamos, essas relações deixam marca em nós, essas relações nos formam e nos transformam. Quando a gente fala desse movimento em que nas relações nós vamos nos formando e nas relações nós vamos nos transformando, nós estamos falando de identificações. O nosso eu, pensando então nas nossas muitas relações e nas muitas marcas e nas muitas experiências, é um conjunto de imagens de simultâneas e frequentemente contraditórias. A gente não tenta achar uma verdade do eu, né? Lembrando que para a psicanálise o conflito marca a nossa vida psíquica. Então, o nosso eu também tem múltiplos elementos e múltiplos fragmentos. Alguns deles se combinam, mas muitos se contrastam, se desencaixam. Nós somos multiplicidade. Falar do eu para psicanálise, então, é falar de multiplicidade. Eu gosto muito de como Juan Davinásio fala sobre o eu neste livro, que chama Meu Corpo e Suas Imagens. Ele diz assim: sentir viver meu corpo e vê-lo em movimento proporciona-me a certeza imediata de ser eu mesmo. Certeza que, não obstante, esconde meu desconhecimento sobre quem eu sou e de onde venho. Porque é engraçado que a gente olha para o espelho, né, e fala eu. A gente está muito acostumado a olhar para o espelho e falar eu. E até mesmo quando a gente pensa o eu, a gente pensa a imagem do espelho. Pois é, mas a imagem do espelho é uma imagem. E mesmo do nosso corpo é uma imagem incompleta, é uma imagem parcial, é a superfície, é uma parte do nosso corpo. O nosso corpo é tridimensional. O espelho mostra algo liso, né? Mostra a superfície do nosso corpo. O nosso corpo tem outras dimensões, outros movimentos, outros processos, né? O nosso corpo é também o que a gente não vê dele. E o nosso corpo também é o que a gente sente nele. E nada disso dá para ver na imagem do espelho, né? Então, quando a gente faz uma imagem do eu, que é geralmente assim que a gente pensa o eu, a partir de uma imagem do eu, é uma forma da gente se conhecer, né? Olhar para o espelho e olhar para a minha imagem
é uma forma de eu me reconhecer. Mas quando eu conheço um tanto do que é o eu, também existe muito ali que me escapa, que me ultrapassa, que vai além. Existe muito ali que eu desconheço. Então, para a psicanálise, a ideia não é chegar nesse eu que nos define, esse eu que cada pessoa é de verdade. Porque, afinal de contas, podem ter muitos elementos ali, inclusive elementos que se contrastam, elementos que se contradizem, elementos que se desencaixam. Nós somos multiplicidade. Então, a ideia de haver um eu é uma forma da gente se conhecer. A ideia de haver um eu é uma forma da gente pensar nas permanências e persistências e continuidades e consistências. Mas para além daquilo que em nós permanece, para além daquilo que nós continua e persiste, existe muito em nós que está sempre mudando, que está em contraste, que está em contradição. Nós somos multiplicidade. Vou colocar uma música abaixo que vai ajudar a gente a pensar sobre isso, ok?